Como prometido, esse mês eu estou estudando farmacologia geral e vou fazer uma mini aula hoje sobre farmacocinética. A farmacocinética é a forma como o fármaco age no organismo e ela envolve 4 etapas que eu já coloquei aqui nesse esquema para vocês. O primeiro é a absorção, segundo, distribuição, o terceiro, metabolização ou biotransformação do fármaco e o quarto vai ser a eliminação. Vamos começar focando aqui na absorção. O que é a absorção? A absorção é a transferência do fármaco do seu local de administração para o compartimento central. Sempre que eu falar em compartimento central, eu vou estar falando para vocês no sangue, tá? Então, eu administro a droga, seja por via intramuscular, venosa, via oral, e o meu objetivo é que ela seja absorvida e chegue no sangue. Vários fatores vão influenciar essa absorção. O fato das drogas, as drogas lipofílicas, elas conseguem ser absorvidas mais facilmente que as hidrofílicas, certo? E a perfusão do tecido também vai influenciar no grau de absorção da droga. Nessa parte é importante a gente fixar esses 3 conceitos de biodisponibilidade, sequestro iônico e o efeito de primeira passagem. Falando rapidamente sobre biodisponibilidade, basicamente, a gente tem que lembrar que diversos fatores influenciam a biodisponibilidade, certo? E esta é a quantidade de fármaco que alcança a corrente sanguínea. Os fatores que influenciam são metabolismo hepático, captação pulmonar, perda do trato gastrointestinal e a forma química. Então, por exemplo, se eu administro 100 mg de um fármaco e só chegam 70 mg no sangue, significa que a biodisponibilidade desse fármaco é de 70%. Em relação ao sequestro iônico, a gente deve lembrar dessa fórmula aqui, tá bom? Então, aqui, por exemplo, um fármaco básico, se eu coloco ele num meio ácido, ele vai receber, né, o próton e vai se transformar em uma substância ionizada, tá? Então, aqui inicialmente era a forma não ionizada e aqui depois a forma ionizada. Lembrar que a forma não ionizada é aquela que consegue transpor a barreira, a membrana celular, e a forma ionizada é aquela que não consegue, então ela fica retida. O sequestro iônico é basicamente isso. Substâncias básicas, quando em contato no meio ácido, né? Elas ficam retidas porque elas se tornam ionizadas. É exatamente essa fórmula que eu coloquei aqui embaixo para vocês. E o oposto é verdadeiro também. As substâncias ácidas, quando ficam no meio básico, elas vão ficar retidas, certo? Isso é sequestro iônico. O efeito de primeira passagem já é a biotransformação de um fármaco, à medida que ele atravessa a mucosa intestinal e o fígado, né? E isso pode alterar a atividade farmacológica desse fármaco, tornando ele, às vezes, menos ativo, às vezes diminui a concentração plasmática final dele. Então, principalmente as drogas que são de via oral vão ser absorvidas, vão passar pela veia cava, vão chegar no fígado e vão sofrer esse efeito de primeira passagem, tá bom? Agora, falando um pouco sobre distribuição, que é a segunda etapa da farmacocinética, é importante a gente rever esses 3 conceitos. O primeiro conceito é esse aqui, que existem tecidos de equilíbrio rápido e tecidos de equilíbrio lento. Ou seja, tecidos em que o fármaco, o fluxo sanguíneo ele é maior para alguns tecidos, tecido como o coração, o cérebro e os rins. Então, o fármaco ele vai chegar rápido primeiro nesses órgãos e depois os de tecidos de equilíbrio lento, que é, por exemplo, a gordura, a musculatura, onde o fármaco demora um pouco mais para chegar nesses tecidos, tá? Então, distribuição é exatamente isso que a gente acabou de descrever. É a passagem do fármaco que estava lá no sangue e ele vai para o tecido. Seja para a parte de líquido, seja ele fique retido na parte extracelular, mas alguns fármacos conseguem ir para a parte intersticial e até a parte intracelular. Geralmente, fármacos que fazem isso, que eu estou falando aqui para vocês, que chegam a penetrar mais, são os lipofílicos. E os que ficam retidos aqui mais no extracelular, geralmente são os hidrofílicos. Um exemplo de droga hidrofílica é o bloqueador neuromuscular e da lipofílica, o propofol. Quando eu falo de volume de distribuição,
eu já estou querendo falar para vocês sobre o grau de penetração, digamos assim, dessas drogas, que foi o que eu acabei de falar também, tá? Então, existe uma fórmula que é volume de distribuição é igual a dose dividido pela concentração plasmática, mas eu não quero me reter ainda a essa fórmula, tá bom? Só citando ela. Eu quero que vocês entendam o que é volume de distribuição. Então, é o grau de penetração da droga nos tecidos, certo? E lembrar do conceito também das proteínas transportadoras. Lembrar que se o fármaco ele for ácido, geralmente ele vai se ligar então à albumina. E se o fármaco for básico, ele vai se ligar à alfa-1 glicoproteína ácida. Acho que vocês já ouviram falar também. Mas esse conceito é importantíssimo para algumas questões, certo? Bom, antes de finalizar essa aula, eu quero falar rapidamente sobre esses dois gráficos aqui para vocês. O primeiro gráfico, ele tá representando o fentanil, é uma representação esquemática aqui da infusão em bolos de fentanil. Então, assim que eu administro o fentanil, a concentração plasmática dele é alta e vai diminuindo à medida que vai ocorrendo a distribuição, até que essa droga vai estar entrando nos tecidos de equilíbrio rápido, a ponto de que ocorre um equilíbrio e depois a droga nos tecidos de equilíbrio rápido, a concentração lá fica maior e ocorre redistribuição. Então, lembrar que o movimento da droga do sangue para o tecido, ele é bidirecional por conta dessa redistribuição. Chega um ponto que a droga sai do tecido e vai para o sangue também, certo? Isso é um movimento bidirecional. Enquanto isso está ocorrendo, a concentração plasmática continua diminuindo, certo? E lá nos tecidos de equilíbrio lento, que eu citei para vocês como gordura, músculo, ele está aumentando, né? Porque está chegando o fármaco lá também. Até que vai chegar um ponto em que a eliminação vai diminuir completamente a concentração plasmática. Essa segunda figura aqui que eu quero discutir rapidamente com vocês, ela é muito importante na anestesia, porque ela vai mostrar aquele conceito de multicompartimental, certo? Então, aqui o sangue, que é o compartimento central que a gente está falando, a droga é injetada no compartimento central, tá? E inicialmente, de maneira mais rápida, ela vai para o tecido, os tecidos, o compartimento periférico, que são todos esses. Mas esse daqui de cima é o compartimento em que o fluxo sanguíneo é maior. O cérebro, o coração, o rim, como eu falei para vocês. E com isso, a dose, o fármaco, a concentração plasmática nesses tecidos se torna maior, mais rápido. E depois, assim como a redistribuição também neles ocorre primeiro. Isso aqui já é redistribuição, certo? E lá na gordura, nos tecidos, no compartimento periférico, onde o fluxo sanguíneo é menor, ainda está lá, começando a aumentar cada vez mais a concentração, certo? Mas aí, a saída do fármaco para o compartimento central, na redistribuição, ela ocorre até que fica nulo aqui a quantidade de fármaco no cérebro, e isso faz com que acabe o efeito clínico. Então, o paciente, vamos dizer assim, ele acorda no uso de Propofol, por exemplo. Você faz um bolus de Propofol, esse bolus vai aumentar rapidamente a concentração plasmática na biofase, que é o sítio efetor, e logo vai ocorrer redistribuição, essa droga vai voltar, certo, para o sangue até ser eliminada. Quando ocorre que essa dose no sítio efetor é baixa, acaba o efeito clínico, o paciente tende a acordar, mesmo existindo ainda fármaco aqui nos compartimentos periféricos, certo? Então, esses dois gráficos são os mais importantes em relação à farmacocinética, na minha opinião, tá bom? Então, tem que ficar bem claro isso aqui para vocês. Muito obrigada.